Oi, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bem, estamos agora aqui ao vivo com todos vocês. Jucas, olha só, hoje dia 6 de julho, começando aí uma semana e começando com a primeira live, primeira live marcada, né? Não, desculpa, tive já a live da semana passada que já estava no mês de julho, né? Bom, enfim, comecei a semana conforme eu prometido para vocês. Oi, Fabiana, tudo bem? Boa tarde. Para falar, essa semana eu tô destinando, na verdade, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais informações sobre todo o aparelho digestivo. Tá? Então, para quem não me conhece, está entrando agora, eu sou Roseli Rossi, nutricionista clínica, com uma especialidade em fitoterapia e na nutrição funcional. Tá? E atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias. Oi, Andréia! Todos os dias, com o maior prazer, o maior carinho, o maior amor para todos que me procuram, sejam online, né, que a gente agora está mantendo as consultas online para quem ainda quer ficar em casa, que tem que se resguardar, que mora longe. A gente tem vários pacientes hoje de outros estados, inclusive fora do Brasil, que está tendo essa oportunidade de estar sendo consultado hoje, né, por nós. E outra coisa, a gente poder também ajudar esses pacientes, né, que tem que se resguardar e que são de longe, mas também estamos fazendo as consultas presenciais, tá, gente? Então, para vocês que estão entrando agora, o assunto dessa live é sobre má digestão, disfunções digestivas. Eu acho super importante, é uma live que eu já fiz há um tempão atrás, só que como a nutrição está sempre se atualizando e todas as experiências que a gente vai ganhando através dos cursos, os suplementos novos, então eu tenho que estar sempre também atualizando as lives, o conteúdo dessas lives, para poder estar dando de mais novo para vocês. E eu sei, gente, que nessa... Oi, Ana Paula! Oi, Mari! Um beijo para cada uma que está entrando, eu quero que vocês possam ficar à vontade para fazer suas perguntas. É um assunto que eu sei que, olha, de 100 pacientes que eu atendo, acho que 80% pelo menos tem problemas digestivos, de diversas ordens, como vocês vão ver agora. Mas o que eu acho mais importante é a gente, então, além de se atualizar e tá dando de melhor para vocês, né, renovando sempre o conteúdo de cada live, mesmo que foi o mesmo assunto, tem que ter um outro formato, com outra cara. As pessoas que participam da live também fazem com que ela se modifique, né? Porque a gente tem pacientes que começam a desenrolar perguntas e a gente vai aí dando um conteúdo diferente para o mesmo tema, tá? Isso também é importante, porque quem faz a live não é só quem tá aqui, ó, eu faço. A live é feita por uma interação, né, de todo o conhecimento que eu quero passar para vocês, as informações, mas lógico que tem que estar em vocês em conjunto, né? Essa interação é importante, porque muito do nosso conteúdo, às vezes, ele é enriquecido através das perguntas que vocês fazem. É importante que a gente vá de encontro às necessidades de vocês. É só assim tem sentido da gente fazer live. Então hoje as lives são feitas, quer dizer, esse sempre foi o meu intuito, né? Mas a gente vê um número maior de lives sendo feitas hoje, justamente para cada um mostrar o seu trabalho, para compartilhar informações, para poder ajudar quem está do outro lado, quem não pode vir ao consultório. Então é isso aí que a gente quer, e a gente quer toda essa interação, né? Porque é importante isso, né? Para a gente poder estar respondendo cada vez mais as questões e dúvidas de vocês e ajudá-los dia a dia. Então, gente, má digestão é um problema muito comum, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, de pandemia, tempos de quarentena. Eu sei que grande parte das pessoas mudou muito os hábitos alimentares, em virtude de estar mais ansioso, mais estressado, em virtude de não sei fazer nada em casa e tem que fazer, não tem restaurante aberto. Então, ou porque faz qualquer coisa e come qualquer coisa, não tem organização, planejamento, tem falta de tempo porque está trabalhando em casa, porque os filhos estão, porque o marido... Enfim, mudou tanto a rotina, né, que muitas pessoas que já não comiam direito, agora comem pior. Algumas pessoas
modificaram para o melhor, porque estão comendo mais em casa, estão se preocupando mais com a saúde, enfim, conseguiram melhorar seus hábitos, mas grande parte, infelizmente, teve pioras na alimentação. E dentro dessas pioras na alimentação, começaram a ter problemas maiores na parte digestiva. Então vamos primeiro entender, gente, o que é aparelho digestivo, como é que a partir do momento que eu como o alimento, que eu ponho ele na minha boca, o que acontece com esse alimento? Bom, primeiro, eu tenho que, dentro da minha boca, mastigar bem. Eu sempre digo, estômago tem dente? Não. Se a boca tem dente, é porque nesse momento, quando o alimento está na minha boca, eu tenho que partir ele, né? Triturar ele, como se fosse um liquidificador. Fazer todo esse trabalho mecânico, muito bem feito. O alimento tem que ser muito bem mastigado, porque a única parte do corpo que vai fazer esse processo, e é um primeiro processo, que se ele já começar errado, tudo vai dar errado, é a mastigação. Mastigue bem o alimento. É importante que o alimento esteja bem em contato com a nossa saliva. Por isso que a gente fala, come devagar, mastiga bem, não tome líquidos na refeição, né? E quem vai ter saliva é quem se hidrata bem. Porque quem não bebe muita água também não forma muita saliva. Então é importante essa mastigação, essa trituração do alimento em contato com a saliva. Eu já vou conseguir fazer uma primeira digestão desse alimento, que é através da amilase salivar. Ela vai começar já a digerir a parte de amido, tá? Então é importante eu mastigar bem esse alimento. Depois de bem mastigado, né, de bastante saliva que eu dei para ele, aí eu vou engolir. Aí ele vai passar pela faringe, vai passar pelo esôfago e vai chegar no estômago. Chegou no estômago, ele vai encontrar um pH, ou ele tem que encontrar um pH ácido, um pH em torno de 1,5, 1,6. O único lugar do nosso corpo que tem que ter um pH ácido é no estômago. Por quê, doutora? Porque essa acidez é que vai promover a digestão plena dos alimentos lá no estômago. Aí eu começo a produzir, né? Quem lança ali enzimas, né? O suco gástrico começa a partir todo esse alimento, né? Do jeito que ele tem que ser partido para poder entregar ele lá para o intestino delgado. Então eu só vou ter essa digestão direito de tudo que eu comer se eu tiver um pH ácido, se eu tiver uma liberação adequada de suco gástrico ou ácido clorídrico, tanto faz, e aí ele lançar esse alimento lá para o intestino delgado. Ok, se eu não tenho já esse processo direito, se eu não tenho a acidez de acordo como 1,6, se eu tiver acima desse pH ou abaixo desse pH, aí eu vou começar a ter problemas digestivos, tá? Então o problema digestivo já começa pela boca se eu não mastigar direito, e já também segunda etapa que ele pode dar problema é se eu não tiver um pH ácido o suficiente para partir esse alimento e lançar ele para o intestino delgado. Lá no intestino delgado, quem vai me dar enzimas para poder digerir e continuar a digestão desse alimento é o pâncreas, que vai lá e dá amilase pancreática, a tripsina para digerir as proteínas e a lipase para digerir as gorduras. Além disso, o fígado fala assim: olha, vesícula biliar, tá chegando gordura no intestino, então lança a mão da bile, que a bile vai fazer a emulsificação dessas gorduras. Então olha como todo mundo se fala, se conecta. E é importante ter todo esse trabalho dentro de uma sincronia perfeita para minha digestão ficar bárbara, ótima. Isso eu tô falando o que seria ideal. Bom, aí teve todos os processos, eu tava com todas as enzimas digestivas ali, né? Tudo funcionando para partir a proteína em aminoácido, para partir a gordura em ácidos graxos e para partir todos os carboidratos em glicose. Isso já ocorre numa outra porção do intestino, que é no jejum e no ilho, tá? Então aí ocorre toda a absorção daquilo que a gente consumiu, mas em pequenas moléculas
dos quais eu consigo absorver, passá-la para a corrente sanguínea e ter o aproveitamento pelas minhas células. O resto que se forma e vai lá para o nosso ânus, né, na verdade, que é a última porção no cólon, onde é a última porção do intestino, já são as fezes formadas. E aí eu tenho também uma absorção de água. Então, esse resto das fezes devem ser eliminadas e evacuadas, né? Lógico. Então, esse é todo o trajeto que vai do alimento, a partir do momento que eu ponho na boca, e vai correr todo esse percurso. Agora, vamos supor que, por algumas causas que eu vou falar para vocês, eu não tenho todo esse processo direito. E quais seriam essas causas? Bom, primeira causa principal, gente, má alimentação. Se eu comer alimentos ricos em gorduras saturadas, como frituras, muito empanados, embutidos, né, mortadela, salame, linguiça, se eu comer muitos açúcares, alimentos ricos em açúcares, né, doces de uma maneira geral, balas também se encontram aí, guloseimas, muitas farinhas, pães que tem farinhas brancas junto com fermento, excesso de proteína animal gordurosa, né? Então carnes gordas, né? É o churrasco que eu vou comer com todo esse exagero de proteínas. Então, se eu tenho bebida alcoólica, refrigerantes, sucos artificiais, todos esses alimentos, gente, que toda live eu falo as mesmas coisas, porque esses alimentos são tão ruins que o nosso corpo, né? Esses alimentos processados, ultraprocessados, veja, nós não fomos programados para poder digerir esses tipos de alimentos. Então, a partir do momento que eu começo a não mastigar direito, como rápido, né? Não tomo água durante o dia, mas tomo água na hora errada, que é na alimentação. Olha aqui, e ainda como esse tipo de alimento, como rápido. Quer dizer, todos esses fatores em conjunto vão começar a proporcionar para mim uma sobrecarga no aparelho digestivo, em todos os órgãos. Tudo que eu falei para vocês vai começar a ficar comprometido. Então vocês vão começar a ter já aqui, ó, ou uma hiperacidez, começa a ter uma produção muito maior de suco gástrico, ou então uma produção mais baixa do que deveria de suco gástrico. Depende, e vocês vão saber de acordo com os sintomas que vocês têm, se você tem baixa produção de suco gástrico ou alta produção de suco gástrico. Como eu falei, o pH do estômago tem que estar sempre em torno de 1,5, 1,6. Se ele tiver essas alterações, vocês já vão começar a ter problemas na parte digestiva. Fora essa má alimentação, o que pode promover também essa desordem, esse mau funcionamento digestivo? Estresse. O estresse faz uma alteração muito grande a nível de suco gástrico. Ele começa a fazer uma liberação maior do que deveria, né? Por quê? Porque eu tenho uma conexão entre o meu cérebro e todo o meu aparelho digestivo. Então, eu, às vezes, começo a promover uma liberação maior de suco gástrico se eu estiver mais estressada, se eu estiver em jejum prolongado, ficar muito tempo sem comer, sem uma adaptação. Por isso que o jejum intermitente, ele tem que ser programado, ele tem que ser adaptado. Não é para qualquer um, em qualquer momento do dia. Se eu já tenho uma inflamação gástrica ou algum problema digestivo, eu primeiro tenho que resolver o problema digestivo, para depois entrar no jejum intermitente. Então, se eu tiver medicamentos, né, uso prolongado de prazóis, omeprazol, muito gástrico, médico, né, gastroenterologista, fala, gente, vocês vão ter que tomar prazóis para sempre. Gente, isso é um absurdo. Não existe. O máximo tempo de prazóis é em torno de 3 meses, que é o tratamento. Tem gente que se acomoda tanto que começou a ter alguma disfunção, nem sabe se tem super ou hipoacidez, já começa a tomar prazol. E os prazóis são indicados só para quem tem super acidez. Né? Quem tem já baixa acidez e toma prazol, piorou todo o quadro. Então, primeiro tem que ter identificação do que está acontecendo.
Então, uso de medicamentos, se eu fumo, se eu faço excesso de bebida alcoólica, bom, toda essa alimentação, jejum prolongado, estresse, tudo isso pode ocasionar, então, já todos esses problemas que eu acabei de falar. Muito bem. Bom, como eu sei, doutora, se eu vou ter hiper ou hipoacidez? Hiper ou hipocloridríase, também a gente pode chamar assim. Bom, se você tem a dor, queimação, sem comer nada, nem comi, já tô com dor, já tô com acidez, você tem uma hiperacidez. Então, não tá conectado, não tá ligado ao consumo alimentar. Então, eu tenho a dor que permanece comigo, ela vem do nada, eu nem comi nada, eu já tive a dor. Já tive a sensação de queimação. Então eu tô com uma inflamação gástrica e isso me leva a pensar de uma hiperacidez. Então eu tô produzindo suco gástrico por todas essas causas, pode ser diversas, né? Isso é mais por causa de um excesso de produção de suco gástrico, ok? Quando eu faço muita produção de suco gástrico, o pH, que era em torno de 1,5, 1,6, ele baixa, porque está super ácido. Quando abaixa muito o nosso pH, a gente vai fazer uma ruptura, gente, no muco do estômago. Né? O nosso estômago, ele tem uma camada que impermeabiliza ele, que é o muco que protege as células que estão lá, as células gástricas, lá no nosso estômago, ok? Se eu tenho esse pH baixo, porque eu produzo muito suco gástrico, eu vou fazer uma descamação, uma ruptura nisso e vai começar a me dar uma inflamação. A isso eu dou o nome de gastrite, ok? A gastrite é uma inflamação ocasionada, podendo ser ocasionada, né, por um excesso de produção de suco gástrico que vai fazer uma ruptura nesse muco e começa a então aparecer as células e dói independente de eu comer ou não. Eu também posso ter uma gastrite, gente, por causa do H. pylori, que é aquela bactéria, Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori, ela está lá no pylori, que é lá embaixo no nosso intestino, e ela está em contato com as fezes. Ali é o meio dela. Só que às vezes a gente pode estar adquirindo essa bactéria por uma água contaminada com fezes, por alimentos contaminados com fezes, às vezes a mão não lavei direito quando eu fui me limpar, né? Então o que acontece, gente? Eu comi fora, né? Vocês sabem, infelizmente, manipuladores às vezes que não tem boa higiene, enfim, aí eu posso estar contraindo essa bactéria e essa bactéria pode me causar também a gastrite. Se eu não curo a gastrite, isso pode vir a chegar a ter uma úlcera, que é uma inflamação pior do que a gastrite. E se eu não curo a úlcera, eu posso chegar a ter um câncer estomacal, um câncer gástrico, por uma alteração já no DNA das minhas células. Portanto, gente, não é tão simples assim. Eu preciso resolver esse problema. E quando eu tomo um prazol da vida só e não cuido da alimentação e não cuido de diminuir meu estresse, de fazer um fracionamento na minha alimentação, ou seja, se eu não elimino as causas que ocasionaram essa gastrite, eu vou piorar toda a minha situação. Entendeu, gente? E eu vou poder chegar a um câncer gástrico. Então não é uma brincadeira. Bom, muito bem. Vamos pensar que eu vou começar agora, que eu já sei quais são as causas, resolver. Então, se você está se encaixando dentro dessa super acidez, que independente de alimento, é a maior identificação que vocês têm. Você tem essa dor, tem essa queimação, gente, vocês vão começar a cuidar da alimentação. O que eu vou dar para vocês? Água com limão, geralmente, ela em crise, ela não é tolerável. Muita gente não tolera água com limão quando está com muita acidez no estômago, né, com a gastrite. Então, às vezes eu dou, que tolera-se mais, água com limão siciliano. Se você não tiver na crise,
você pode tomar água com limão, porque a hora que o limão bate aqui no estômago, ele se torna alcalino. Então ele vai modular esse pH. Né? Na verdade, eu não quero subir o pH demais, porque também se eu for para o outro lado, eu vou piorar a minha situação digestiva, como vocês vão ver daqui a pouco. Né? Então eu vou só modular, deixar ele com o pH correto, que é em torno de 1,5, 1,6. Tá? Se eu tiver com muita acidez, eu posso até colocar um pouquinho de bicarbonato. Eu diminuo mais ainda essa questão da acidez. E eu posso usar água com limão e bicarbonato. Então, o suco de meio limão com uma pitada de bicarbonato, eu posso fazer uso dele todo dia de manhã em jejum, ok? Vou usar o vinagre de maçã para mim temperar as minhas saladas, os meus legumes, eu posso fazer isso tranquilamente. Porque o vinagre de maçã também ajuda vocês na parte digestiva, ainda mais quem está com super acidez, é melhor o uso do vinagre de maçã. Ok, fora isso, eu vou usar um chá chamado chá de espinheira santa. Por quê? Porque o chá de espinheira santa, gente, ele vai refazer o muco que está comprometido no estômago. Então, o chá de espinheira santa, vocês vão comprar a folha de espinheira santa, né? Não tem chá de saquinho de espinheira santa, o que eu tenho é em cápsula, ou posso fazer em gotas, né? É uma tintura de chá de espinheira santa. E aí, então, eu vou estar usando 20 gotinhas dela 3 vezes ao dia, ou então 3 a 4 xícaras de chá de espinheira santa por dia. Quando eu tomo perto das refeições, por quê? Porque eu estou protegendo o meu estômago antes de entrar o alimento. Poderia ser até alguns minutos antes de eu me alimentar. Melhor, eu já estou dando, né, uma proteção gástrica na hora que chegar o alimento, ele já não está, né, tão desprotegido, porque que dói é aquela falta do muco, o muco está muito fino, tem lugares que não tem, entendeu? Então chá de espinheira santa, chá de camomila, chá de alecrim, chá de hortelã, né? Posso usar alguns chás para ansiedade, para o estresse, que também além da camomila eu posso usar o mulungu, posso usar a melissa, porque são chás mais calmantes para deixar vocês mais tranquilos, se caso uma dessas causas for o estresse. Deixa eu ver se eu tô falando tanto aqui, né, e vocês estão aí sem perguntar. Então, lembre que os chás vão ser muito importantes. Olha só quem tá aqui, Cris Galvani, Andréia, já falei oi. Oi, oi, oi. Alguém me ligou aqui. Aí, gente, olha só. Olga, deixa eu ver se tem pergunta aqui, se alguém tá se encaixando. Mari Teles, Cristina Balonecker, oh, minha linda. Então, gente, vamos cuidar de fazer os chás. E aí, o que eu posso comer, doutora? Bom, vou mastigar bem direitinho, mas eu vou comer mais legumes do que folha tanto crua. Porque quando a gente tá com o aparelho digestivo, o estômago doente, eu não vou dar tanto trabalho para ele. Então eu vou comer coisas que não dão muito trabalho para ele digerir. Se eu der muito um pratão de folha crua, eu vou dar mais trabalho para ele, vou distender mais ele. Então eu vou dar uma quantidade menor de alimento, eu prefiro fracionar mais a alimentação, comer poucas quantidades e alimentos de fácil digestibilidade. Então, eu vou estar colocando mais legumes e verduras cozidas, um pouco só de folha crua, e vou dar mais as proteínas. Se o paciente come proteínas animais, que ele não é um vegano e vegetariano, eu vou dar ovos, frango, vou dar peixes, que a proteína, essas proteínas são mais fáceis de digerir. Se eu dou carne vermelha, quando o paciente está com gastrite, quando ele tem uma úlcera, quando ele está com má digestão, gente, né? Então eu vou proporcionar uma piora no quadro dele. Não vai entrar isso, mas vai entrar isso que eu falei. É muito interessante todos os tubérculos, as raízes, elas vão também neutralizar um pouco o pH, elas dão um conforto. Desde das raízes como mandioca, batata doce, inhame, cenoura, beterraba, todas essas raízes são boas. O arroz também é um alimento muito neutro, ele é muito bom quando você está com uma super acidez. Consumir aveia, excelente também, faz um mingau de aveia. Agora eu preciso excluir leite e derivados, porque tinha muita gente que lá atrás, gente, tava com dor de estômago, tomava leite, porque o leite
na hora que você toma, ele faz o quê? Parece que dá uma sensação de conforto, mas no segundo minuto ele aumenta muito a acidez, ele piora a gastrite, ele piora a questão de vocês promoverem um aumento no suco gástrico, porque é difícil de digerir essa caseína que é a proteína do leite, e vocês aumentam muito a produção de suco gástrico. Então não me tome leite de vaca. Vocês vão tomar uma bebida, toma uma bebida vegetal, um leite de castanha, de arroz, de aveia, de coco, mas não tomem leite e não comam pães. O pão, o fermento, o trigo é pior, vai piorar muito a gastrite, tá? Então não façam isso. Então se eu comer legumes e verduras, não vou usar frutas ácidas, tá? E nem molho de tomate, obviamente. Eu vou usar as frutas, tipo, eu vou consumir uma pera, uma maçã, banana, abacate, melão, melancia, manga. Todas essas frutas eu posso comer, uma ameixa, nectarina, pêssego. Essas ok, mas frutas que são cítricas e o pH delas já são muito ácidos, eu não vou dar, tá? Nesse momento, principalmente de gastrite, de crise. Vou dar então, às vezes eu tenho que até tirar casca, tem que deixar frutas mais cozidas, depende do grau da gastrite que vocês estão, depende da superacidez que vocês estão. Agora, se fizer uma alimentação do jeito que eu estou falando, tomando chás, tomando água de coco é excelente também, muito boa. Nunca durante as refeições, comam devagar, mastigam bem, legumes e verduras, proteínas de fácil digestibilidade, os carboidratos que eu falei, são as raízes, os cereais, o arroz e as frutas. Gente, eu tenho certeza que vocês vão melhorar todo esse quadro de inflamação gástrica e vão chegar num pH adequado. Isso é importante. Agora, lógico, vocês estão com uma nutricionista em conjunto, obviamente eu dou as enzimas digestivas. Porque eu sei que tem uma deficiência de enzimas digestivas, porque vocês estão um tempão com esse processo inflamatório, então eu dou um pouquinho de enzimas, dou a glutamina, que a glutamina é um aminoácido que faz uma reparação, ela ajuda a reparar essas células gástricas, tá? Vou entrar com alguns probióticos também, que a gente tem algumas cepas específicas, inclusive se o paciente estiver com H. pylori, a gente tem cepas específicas pro H. pylori, né? Então eu posso ajudar também dessa maneira, né? Mas para quem não tem uma nutricionista, se vocês já coordenarem essas orientações todas, colocarem em prática essa alimentação, todas essas orientações, vocês vão melhorar e muito quando vocês tiverem super acidez. Bom, agora nós vamos para outro lado, né? Deu meia hora de live e eu tô tomando água. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque nós vamos para hipocloridríase, né? A hipocloridríase. Olha, dona Tufica aqui, uma paciente minha. Olha só, Eliane Freire, né? Boa noite, doutora. Boa noite. Quero saber se tem perguntas aqui. Vamos lá, que nós vamos pro outro lado da história agora, hein? Que grande parte das pessoas nunca imaginam que seja esse o problema, né? Sempre vão pelo lado que eu acabei de falar agora, que é a superacidez. Por isso, a gente tem que saber quais são os sintomas para poder tratar de uma maneira adequada. A Eliane Freire fala, doutora, é aconselhável tomar água com alho todos os dias? O alho é muito legal, mas lembra que o alho, para ele ter ação anti-inflamatória, ele tem que ser o alho cru, tá? Então vocês vão picar o alho, deixar ele cru 5 a 10 minutos só para poder saindo a alicina, né? Ativando mais a alicina, melhor dizendo. E aí então vocês podem estar colocando ele na água. Se você aguentar tomar essa água com alho, ok. Se quiser comer esse alho assim, excelente. Só que eu sei que grande parte das pessoas não consegue. Aí lembra que eu falei, faz um pouco de azeite, ele macerado, picadinho. Aí essa parte de azeite com alho, vocês podem misturar no arroz, você pode misturar numa mandioca. É mais fácil de vocês consumirem, ou numa verdura, é mais tolerável. O duro é consumir o alho com água, pensando assim, gente, quando a gente, às vezes tem coisa que não dá pra você ter continuidade, né?
Se você submeter e acostumar a tomar, ótimo, mas tem coisas que assim, que é tão desagradável, que é tão ruim, que você fala, meu, não vou conseguir tomar isso por um tempo. Depois você não quer nem ver alho para sua vida, tá? Bom o alho é o alimento número 1 anti-inflamatório. Se a gente está falando de inflamação, obviamente que ele pode entrar e deve entrar aí quando eu tenho gastrite, excelente, mas pode ser com azeite, que é uma forma mais gostosa, ou até na forma com chá de alho, pode misturar, eu posso misturar espinheira santa com alho? Pode, hortelã? Com certeza, dá para fazer tranquilamente, né? Isso seria uma boa, talvez seria mais, melhor, né, para vocês consumirem do que com água só. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Paticiana fala, olá doutora, depois que venho me alimentando de forma mais saudável, quando ingiro carboidratos simples à base de farinha branca e algum doce, me cai muito mal, a sensação de empachamento. Exatamente, é porque eu acabei de falar para vocês. Esses carboidratos refinados, eles vão fazer uma fermentação muito grande. Eles vão promover uma acidez nesse estômago, vão alterar esse pH. Então é lógico que isso vai trazer esse empachamento, essa sensação de má digestão, de desconforto, de acidez, às vezes de queimação, né? Putz, não tá legal a minha digestão. Aí vai lá e pumba, toma um Sonrisal, ou então toma um Meprazol, ou toma uma magnésia bisurada. Tudo isso que eu tô falando, vocês devem estar cheios em casa, porque tem gente que já compra e deixa ali de reserva. Então é muito mais fácil do que, muita gente pensa assim, né? É muito mais fácil eu ter isso e tomar isso quando eu tenho problema digestivo do que corrigir a causa, que é parar de comer isso. Se vocês estão tendo esses sintomas, gente, vocês vão esperar o quê para poder parar? Chegar a ter uma gastrite, chegar a ter uma úlcera, começar a ter refluxo? É ou não é? Porque se eu tenho uma alteração de pH, esse alimento, se ele não está com o pH adequado, ele não vai passar para o intestino delgado. Ele vai sim subir pelo esôfago. E quando eu tenho essa alteração de pH, eu começo a ter refluxo, né? Então essa queimação que vocês sentem é por causa de refluxo. É a acidez que está no estômago que está passando para o esôfago. Então, um paciente que tem uma super acidez, ele tem problema em conjunto com refluxo, né? Então, ele sente queimação, que é essa acidez do estômago que vai passar para frente, né? Que vai passar para cima, na verdade. Porque quem tem que tá ácido é o estômago, não é o esôfago. Mas por essa superacidez acontecer, você tem um afrouxamento dessa válvula, né? Então você começa a ter o refluxo gástrico esofágico. Então o que acontece, tá vendo? Ele abre, aí passa e vocês começam a ter essa queimação. Por isso que eu quero que vocês tomem todos os cuidados que eu acabei de falar, porque quando eu tenho esse tipo de problema, gente, que eu comecei já a afrouxar esse esfíncter, né, gástrico-esofágico, que é como se fosse uma válvula, isso é crônico, não tem mais volta. E se vocês não cuidarem, vocês vão chegar até o ponto cirúrgico. Ou vai promover uma superacidez que vai chegar numa inflamação muito grave de estômago, como eu falei, da gastrite para úlcera, da úlcera até um câncer, ou então vai ficar com esse refluxo constante. Então não adianta só ficar tomando antiácido, porque os antiácidos não resolvem a causa, eles vão só amenizar o sintoma. Quando eu falo para vocês que a diferença entre o nutricionista funcional e o médico é porque a gente vai atrás do sintoma. Peraí, você tem isso? O que você come? Como que você come? Quais os horários de refeições que você faz? Você imaginou comer alimento errado na hora errada, na quantidade errada? Tipo, tudo errado à noite, como grande parte está fazendo? Ou sempre fez, ou sempre faz? Que é comer carne vermelha, né, com gordura, com excesso aí de frituras, bebida alcoólica, aí toma café ainda, que eu esqueci de falar do café, que é péssimo para quem tem superacidez. Tudo isso 8, 9, 10 horas da noite. Aí você faz isso um dia, faz isso 2, faz isso 3. Espera aí, seu estômago não é de ferro, né? Então, quer dizer, come vorazmente, rapidamente,
Por quê? Porque tá com fome, então nem mastiga direito. E eu expliquei no começo da live que a gente precisa da mastigação para começar a ter um processo digestivo adequado. Então tudo isso, gente, vai se agravando com o passar do tempo. E com o passar do tempo, com a idade, a gente vai piorando o nosso processo digestivo, como todas as funções do nosso corpo. Então, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão ficar, às vezes, até mais cedo do que deveriam ficar com problemas digestivos. Eu pego aqui jovens de 25, 30 anos com má digestão. É lógico, come meia pizza à noite, né, com não sei quanto aí, 2, 3 copos de Coca-Cola, e aí quer o quê? Depois vai comer chocolate, vai vir a gastrite. Aí, toma esses remédios que eu falei. Aí é lógico, chega uma hora, né, as coisas acontecem, a corda arrebenta. Muito bem. Aí eu vou falar do outro lado, senão não vai dar tempo, gente. A hipocloridríase, ela está correlacionada com a alimentação. Toda vez que vocês acabarem de comer e sentir um estufamento, parece que vocês comeram, fala, nossa, doutora, parece que eu comi um boi. Uma fermentação, estufa, né? Você sente mal-estar assim que come, uma sensação de empanchamento, para falar a verdade. Eu tô empachada, tô estufada, tô com má digestão, eu acabei de comer, me sinto toda vez assim. Você sabe qual é o seu problema? A erupção, fica rotando, né, toda hora. Isso é hipocloridríase, é falta de suco gástrico, não é o excesso. Toda vez que o pH do seu estômago aumentar, ele for acima de 1,5, 2, você vai ter uma dificuldade para digerir, principalmente proteínas. E elas começam a causar também problemas inflamatórios, má digestão, porque elas estão ali, elas não conseguem ser partidas, porque não tem acidez suficiente para partir, para digerir esse alimento que eu comi. Ainda mais se eu comi ele errado, sem mastigar. Aí eu não tenho suco gástrico, eu pioro mais a situação. E aí então ele está relacionado, gente, com todos esses sintomas. E quando eu acabo de comer é que eu vou sentir isso. Bom, muito bem. Se eu tenho uma hipocloridríase, que eu associei com todos esses sintomas e pós-alimentação, como é que eu vou corrigir? Eu vou corrigir também com os alimentos adequados para isso. Bom, o que eu tenho que consumir, gente? Primeiro, mastigação, não tomar líquidos na refeição, comer devagar, fracionar. Isso é regra básica, tanto para hiper como para hipo. Mas aí eu vou ter que usar ácido para poder digerir. Ou água com limão vai entrar, né? Tudo bem, ela pode entrar, como o vinagre de maçã também. Mas eu vou usar o que? O suco gástrico, o ácido clorídrico eu vou dar para essa pessoa. Aí eu consigo melhorar a acidez do estômago dela. Então a gente faz uma introdução do ácido clorídrico, a gente pode fazer ele tanto a 10% quanto a 3%, e aí dependendo do percentual que eu vou fazer, eu vou usar as gotas adequadas, né? Desculpa, 5 ou 10%. Se eu vou fazer 5%, eu ponho 7 gotinhas. Se eu for fazer a 10%, eu ponho 3 gotinhas. Então, ou 5% ou 10%, isso a gente faz manipulado. E aí, então, eu vou dar toda vez que ele comer. Então, eu posso começar, às vezes, gente, para não começar direto com todas essas gotas, com uma gota antes das refeições. Se eu ver que ainda tem esse empanchamento, eu vou para 2 gotinhas de ácido clorídrico. Também tem empanchamento, sempre diluído na água, né? Aí eu vou para 3 gotinhas. Eu paro no número de gotas que o paciente se sente confortável. Então é suco gástrico, eu faço às vezes com a menor proporção para poder ajudar esse paciente. E aí ele vai fazendo gradativamente o consumo do suco gástrico e vai melhorando em paralelo a alimentação dele, tirando todas aquelas tranqueiras que eu acabei de falar, não dando proteínas de difícil digestão. Se o paciente é vegano e vegetariano, ele pode usar um tofu, ele pode usar
de repente, os cogumelos, ele vai usar os grãos, né, o feijão, ervilha, lentilha. Quando ele não tolera o grão, gente, vocês podem bater e fazer caldo, né, um caldo grosso, depende, eu posso até passar na peneira esse caldo para melhorar a digestão deles, que é uma proteína. Se eu usar um arrozinho, né, que eu possa colocar aí com um caldo de feijão peneirado, vou usar uma verdura, uma couve, um espinafre, um brócolis. Então, se eu fizer uma alimentação assim, ó, põe um azeite de oliva, fica perfeito. Antes disso, eu posso colocar, doutora, um vinagre de maçã com um pouquinho de água e tomar? Posso, isso também te ajuda, tá? E aí eu posso fazer, às vezes, do suco gástrico, ou seja, do ácido clorídrico, uma gotinha, e eu vou aumentando gradativamente durante as refeições para melhorar a digestibilidade. Ou então, eu vou dar o cloridrato de betaína. O cloridrato de betaína, ele faz às vezes, gente, do ácido clorídrico. A gente pode dar em torno de 350, 300 miligramas por cada refeição. Isso vem de pronto, né? Cloridrato de betaína, para poder melhorar a acidez. Mas eu tenho que ter a identidade, a identificação, com certeza que eu tenho a falta do suco gástrico. Tá? Só assim que eu vou dar então cloridrato de betaína. Vou entrar também com as enzimas digestivas, vou entrar, que eu ponho assim, a lipase, a amilase, eu ponho todas elas, tá? Lipase, a amilase e a protease. Eu coloco todas elas, ponho o cloridrato de betaína, fica fantástico, né? A gente pode fazer uma fórmula assim. Tem até inclusive, gente, tem enzimas digestivas já prontas para melhorar toda a parte de ajudar vocês a digerirem, e aí coloca a parte então cloridrato de betaína ou as gotas de ácido clorídrico, e aí a gente pode fazer uma alimentação leve, né, com proteínas de fácil digestibilidade, com os tubérculos, com as verduras e legumes, com as frutas, tudo isso dá para entrar. Agora eu posso entrar aí, não com molho de tomate, mas eu já posso entrar tipo com frutas, o mamão, por exemplo, fazer creme de mamão é sensacional, porque o mamão tem a papaína. E a papaína, gente, vocês podem até colocar um pouco de suco de limão, ela vai ajudar muito, é muito confortante vocês consumirem a papaína com creme de papaya, né, que dá para fazer. É muito bom. Se quiser fazer um creminho com a base de leite de arroz, um leite de aveia, que é super legal, ou quer colocar aveia aí no mamão e pôr um pouquinho de espremer limão, sensacional. Por isso que melhora muito a digestão e vai dar um conforto muito bom para vocês, tá? Quando o assunto também é hipocloridríase. Vou entrar também com a glutamina, porque ele também tem que reparar tudo isso, né? Além desses que eu acabei de falar. E os chás, o chá de espinheira santa também entra na hipocloridríase, entra o alecrim, o erva doce, a hortelã, porque na verdade eu vou ter todo um comprometimento na parte digestiva, tá? E como eu falei para vocês, quem tem também a hipocloridríase, ela vai ter um muco do estômago bem mais fino, então fica muito mais sensível, muito mais sujeito a ter dor, essa queimação e tudo mais, né? Então é por isso que a gente entra com espinheira santa. Como eu falei, o espinheira santa, ele vai conseguir refazer todo esse muco. Então é importante que vocês também entrem com ele, 3 xícaras ao dia, ou então na forma de cápsula de espinheira santa ou de tintura de espinheira santa. Uma outra coisa que ajuda muito é o aloe vera. Gosto muito de dar aloe vera. A gente tem que é um suco de babosa, que é muito bom para a parte digestiva. É muito legal, quem tiver o acesso a ele é importante. E uma coisa que eu quero deixar vocês bem alerta com relação à questão de ter pouca quantidade de suco gástrico, além de ter má digestão, vocês vão ter uma baixa na absorção de alguns nutrientes super importantes e podem promover com isso disfunções mais graves ainda. Como, se eu não tiver um pH adequado, eu não vou ter uma absorção de cálcio, de zinco, de vitamina C, né? Então, de magnésio, a minha B12 vai abaixar,
porque eu não consigo também ter uma absorção boa de B12. Então, gente, eu posso ter, em virtude disso, mais suscetibilidade a ter osteoporose, a ter osteopenia, a baixar minha imunidade, a ter problemas de demência. Vocês sabem, inclusive, que o uso do omeprazol tem essa grande contraindicação. Quando eu tomo omeprazol, ou prazóis, ou pantoprazol prolongado, muito mais do que os 90 dias que eu falei para vocês, eu vou ter uma baixa muito grande de B12, que é um grande efeito colateral, e isso pode me trazer problemas de memória. Falta de B12 pode ocasionar isso, né? Chegar à demência, porque paciente às vezes toma anos e anos e anos consecutivo os prazóis, continua comendo errado, fazendo tudo errado, e aí fica só tomando remédio, que, como eu falei para vocês, só vai resolver de uma forma paliativa, né? Ele não resolve a causa. Então, uma mensagem muito grande que eu quero deixar para vocês, um alerta muito grande, é saber primeiro, para a gente corrigir o problema de vocês, vejam se vocês têm hiperacidez ou hipoacidez, né? Não dá para tratar da mesma maneira, porque são causas diferentes. Uma causa também que pode levar vocês a ter problemas gástricos também é quando estão a gravidez. A gravidez é um problema, né? Porque dá muita azia. Isso é em virtude até essa má digestão. A progesterona, ela pode causar um afrouxamento do esfíncter. Se tiver alguma futura mamãe aí me vendo e tiver com essa azia, isso pode ocorrer também, né? E até pelo apertamento que a gente tem aqui, né? O bebê vai crescendo, vai diminuindo o volume do estômago, vai pressionando aqui, eu posso ter o refluxo. Então, eu falei do refluxo há pouco, e é uma queixa muito comum das mães terem queimação e azia na gravidez. Esse já é um problema diferente do que eu tô falando, tá? Porque eu recebi uma dúvida desse jeito. A Isabel Silva 707 fala: olá, boa noite, doutora, beijinhos, beijinhos pra você, olha lá. E quem tem mais perguntas aqui? A Vera fala: você é maravilhosa, obrigada, obrigada, obrigada. E essa semana vai ser isso, gente. A gente vai estar fazendo algumas lives, eu e a doutora Juliana, né? A Juliana vai fazer comigo na quarta-feira uma live. Oi, Sônia, tudo bem? Sônia Mateus, uma grande amiga e paciente minha e toda a família. A Mary Teles: doutora, eu não sinto dores no estômago, porém, se eu tomar uma taça de vinho, sinto logo doer o meu e nem bebo. Ok, então o álcool que você toma, né, proporciona então essa irritação do seu estômago, essa sensibilidade. Provavelmente é ele que está ocasionando isso, né? Então, quando a gente já tem identidade sobre isso, é melhor não beber, né? Se você for beber, nunca beba com o estômago vazio, porque se você tá com o estômago vazio e bumba, toma logo a bebida alcoólica, você vai dar muito mais problema pro seu estômago, porque o álcool vai promover então essa problema a nível de pH, né? Então você vê, você tomou, já deu problema. Será que então o meu caso é mais inflamação? Eu tô com uma inflamação. Porque se você não tivesse inflamada, você deve ter uma gastrite leve. Porque se você não tivesse com essa leve problema de inflamação, você não teria esse sintoma de tomar bebida alcoólica e te causar dor. Poderia, às vezes tem pessoa que é intolerante ao álcool, logo sobe, né? Porque tem uma metabolização diferente da bebida alcoólica, cada um de nós tem uma tolerância. Mas agora, como o seu muco deve estar muito fino, deve ter porções do seu estômago que deve estar com o muco mais comprometido, assim que você toma a bebida alcoólica, isso já promove essa dor que você sente. Então, se caso um dia for tomar, nunca tome com o estômago vazio, sempre dá uma forradinha. E aí é como? Com uma gordura, uma castanha, uma noz, uma amêndoa, né? Não esqueçam também do ômega 3. Como eu tô falando de inflamação, o ômega 3 é muito legal também quando a gente tem problemas de inflamação gástrica, tá? Eu também auxilio, eu dou muito isso. Maritel, sinto dores só quando tomo vinho, então cuidado, né? Acabei de falar. Pode ser em Espinheira Santa? Pode, Vera, pode tomar Espinheira Santa em cápsula, se você não tem uso em chá, até porque eu já expliquei para vocês
que quando você faz uso da cápsula, você tem um extrato padronizado. Então, todo dia eu tenho aquela quantidade de espinheira santa. Às vezes isso é até mais aconselhável quando você está em crise, e depois mantém com chá, né? Porque realmente eu tenho essa quantidade todo dia, antes do almoço, antes da janta, que são as principais refeições, fazer o uso então das cápsulas de espinheira santa, viu? A gente tem várias marcas, a Naturalis tem cápsula de espinheira santa, muito boa. A Naturalis é uma das marcas boas, sem querer fazer divulgação, mas só para ajudar vocês. Para quem tem cirrose será? A cirrose é cirrose hepática, né, Érica? Então a cirrose é lá do fígado, né, a gente tá falando. Então esse é outro problema. Cirrose é um problema, é uma inflamação que se agrava e pode virar uma cirrose lá no fígado, não gástrica. Oba, que chá é bom, a Érica? Érica, falei, ó, os chás melhores são chá de espinheira santa, em primeiro lugar, tanto para hiper como para hipocloridríase. Chá de camomila, erva doce, hortelã, alecrim, posso fazer misturas deles, que são excelentes também. Posso dar um chá, gente, eu não poderia esquecer dele, de gengibre. Gengibre com alho também é bom, porque eles são 2 anti-inflamatórios. Se vocês acharem que fica muito forte, pode colocar um hortelã aí para poder diminuir um pouquinho o sabor dele, ó. Chá de gengibre com alho, eu vou primeiro ferver alho e gengibre, porque eles são partes duras, né? Então vou ferver isso na água. E depois eu desligo o fogo, coloco as folhinhas de hortelã e deixo 10 minutinhos em infusão. Aí eu vou coar e vou tomar esse chá. Gengibre, alho, hortelã. Muito legal, tá? Excelente. E a pérola, aqui, pérola Deus, é isso? Ela fala cloridrato de betaína, como tomar? Então, a gente tem ele em cápsula, cloridrato de betaína, a gente dá em torno de 300 miligramas 2 vezes ao dia, viu? Isso tem pronto também. Isso só quando eu sei que eu tenho hipocloridríase, ok? Por isso tem que ser identificado. Porque se você tiver um problema ao contrário, que é a hiperacidez, você não vai tomar o cloridrato de betaína, tá? Porque senão você vai ficar pior, tudo bem? Muito bem. Fabiola, um beijo grande pra você, uma paciente linda minha. A Simone Ness. A barriga inchada pode ser de má digestão? Sim, você pode ter um estufamento. Eu tô falando da parte gástrica, né? Tá comprometida, essa parte digestiva. Agora, vamos pensar que, consequentemente, se eu tiver um alimento que está sendo mal digerido pela parte gástrica e ele passou para o meu estômago, ou para o meu intestino, desculpa, o que acontece, gente? Eu vou começar a ter processo inflamatório intestinal. Por quê? Proteína mal digerida, né? Porque ele tem que ser entregue para o intestino já no formato. Se eu já não digeri ele no estômago direito, já passou para o intestino de uma forma errada, eu vou começar a ter uma inflamação no intestino. E aí eu começo a ter estufamento, gases, desbiose intestinal, né? Posso ter uma série de outros problemas que são todos decorrentes de um processo digestivo que já começou errado na boca e foi para o estômago e assim por diante. E chegou no intestino, tá? Obviamente, eu tenho que eliminar a causa lá em cima. Então a barriga pode ficar estufada assim, viu? O que se deve fazer depois das refeições? Sentar no sofá ou começar a trabalhar? Olha, Bárbara, 1974, Bárbara, o que eu aconselho é nunca fazer exercício de alta intensidade e nem sentar, né? Não é legal. Eu acho que se você puder caminhar um pouco, é melhor, porque você ativa melhor, ajuda a digerir melhor o alimento, né? Porque a hora que eu sento, fica tudo muito mais, a digestão pode ficar um pouco mais lenta, principalmente para quem já tem problema de digestão mais lenta ou má digestão. Se você puder dar uma caminhadinha em volta da sua casa, né? Eu ia falar em volta do quarteirão, não é bem assim, assim a gente não pode, né? Ou mesmo pela casa, é melhor, né? Do que você sentar, que você vai retardar mais o processo digestivo, tá? Agora, não é legal a gente comer e começar a subir dessa escada, alta intensidade, não. É algo mesmo só para ajudar a digestão. É melhor do que deitar nem pensar, viu, gente?
Aqui, doutora, também seria o mesmo caso para tratamento do H. pylori? O H. pylori, ele vai ocasionar gastrite. Então, eu vou trabalhar como se fosse o primeiro caso, né? Uma hiperacidez, então é uma inflamação intestinal, só que é causada pelo H. pylori. Nem sempre eu vou tomar antibiótico, né? Às vezes tem caso que não há necessidade. É só vocês fazerem todo o tratamento, como eu acabei de falar. Mastigação, sem beber água, toda a alimentação que eu disse para vocês, os chás, isso ajuda muito, né? Para vocês poderem ajudar a recompor todo esse muco, a diminuir a inflamação, com certeza. Então não esqueçam que a gastrite ocasionada pelo H. pylori deve ser tratada como qualquer gastrite. A única diferença é como qualquer inflamação gástrica, né? Uma hiperacidez. A única diferença é que às vezes vai ter que entrar com antibiótico por conta da proliferação da bactéria. Nem sempre, tá? Vamos ver a Fabiola, melhor. Um beijo, Fabiola. Olha aqui, uma outra pergunta é da Antônia Andrade. Doutora, se o intestino estiver muito ruim, não absorve bem os suplementos também? Sim, não absorve bem os suplementos se o seu intestino estiver ruim, né? Por quê? Porque se eu tiver uma desbiose intestinal, porque eu tenho uma constipação intestinal, um processo inflamatório, gente, eu não vou nem digerir aquilo que eu deveria digerir, né? E não vou metabolizar, aproveitar, absorver tudo que eu comer. Não tem condições, por quê? Porque eu tenho um acúmulo de fezes que ocasiona uma inflamação, a desbiose, que vai comprometer muito tudo que você for comer e tudo que você for tomar de suplementos também. Né? Então, muita gente me fala do colágeno. Não adianta eu tomar colágeno com desbiose? Não. Eu preciso resolver tudo. Adianta eu tomar vitamina C com zinco, se eu não cuidar da base alimentar e melhorar meu processo gástrico-intestinal, né? Melhorar o funcionamento intestinal, melhorar minha digestão, não vai adiantar, tá? Então é importante a gente primeiro cuidar da alimentação dessas disfunções para depois então trabalhar com suplementos e tudo mais. Daí tudo vai fazer o efeito que deveria fazer. Barriga inchada pode ser má digestão? Sim, tem todo um processo de fermentação, de estufamento, de má digestão, que eu acabei de falar para vocês, que pode ser excesso de suco gástrico, falta de suco gástrico. Mas olha, gente, comportamento, mastigação é importante, comer devagar, todos esses alimentos que eu disse. Assistam outra vez essa live, eu vou gravar, vou deixar ela aqui para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Se vocês não anotaram, os chás, porque eu vou ter que agora acabar com a live, porque senão não consigo gravar. Tá bom? E se eu não respondi alguma pergunta, melhor dizendo, vocês podem me mandar no direct que eu vou respondendo. E fiquem atentos que essa semana tem muita surpresa. E aí, só falando sobre a parte gástrica, intestinal, aparelho digestivo, aí ó, mandem perguntas, sugestões, o que vocês querem que a gente fale, que a gente vai direcionando todo o assunto, tá bom? Ó, um beijo grande, não deixem de participar da live de quarta, que vai ter um presente especial, hein? Olha só que nós falamos. Obrigado pela audiência de sempre, um grande beijo, se cuidem, espero ter ajudado de alguma forma vocês, tá? Um beijo, tchau, gente!